Boa tarde a todos, senhoras e senhores presentes, vereadores, vice-presidente da mesa, Carlinhos de Brício, demais vereadores por presente, servidores presentes no plenário, aquele que nos acompanha pela internet. Uma boa tarde a todos. Quero agradecer a presença do nosso ex-procurador-geral dessa casa, doutor André, Michel, Ivan, acompanhado da sua esposa. Tem também o Márcio Braga, outros servidores presentes. Para iniciarmos a sessão nessa tarde, faremos a leitura dos vereadores presentes. Tem a Geisa também, que esteve na reunião junto conosco aqui essa semana ainda. Vereador Renildo Peçanha, vereador José de Oliveira Lima, Erasto da Costa Rocha, Estevão Silva Machado, Lenildo Henriques, Antônio Carlos Elvésio. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, abrimos a sessão nessa tarde. Vamos ler a palavra de Deus. Peço permissão ao plenário para ler sentado. Vamos ler a palavra de Deus em Isaías 12, do versículo 1 ao 6. Canções de louvor. Naqueles dias, todos cantaram assim: Eu te louvo, ó Senhor. Tu estava irado comigo, mas a tua ira já passou, e agora tu me consolas. Deus é o meu Salvador, e eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder, e ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes, e beberão da água que os salvará. Naqueles dias, todos cantarão essa canção: Louve ao Senhor, gritem pedindo ajuda a Deus. Diga a todos os povos o que ele tem feito e anunciem a sua grandeza. Cantem hinos de louvor ao Senhor, pois ele fez maravilhas em sua vida, que o mundo inteiro saiba disso. Moradores de Sião, alegra-se e louva a Deus, pois o Santo é poderoso, é o poderoso Deus de Israel e mora no meio do seu povo. Palavra de Deus. Amém. Passaremos para as considerações iniciais. Geralmente, o vereador Estevão Silva Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Nas considerações iniciais aqui, eu quero falar sobre um assunto que recentemente aconteceu lá na nossa comunidade Campo Acima, onde a comunidade foi matéria do jornal A Gazeta Sul em relação à aula de balé para as crianças, para as crianças da comunidade. E eu, como representante da comunidade, fiquei muito feliz e muito agradecido, porque aquele ginásio de esporte há 10 anos se encontrava totalmente abandonado, sendo usado apenas pelos usuários de droga e servindo para ponto de prostituição. E a gente ficava muito triste ao ver aquela situação acontecendo na comunidade. E hoje a gente vê a nossa comunidade, depois de reformado o ginásio, depois que nós fizemos a indicação aqui, foi atendida pelo Executivo Municipal, e o ginásio foi reformado. Então a gente fica muito grato e muito feliz em ver aqueles pais, as mães ali acompanhando aquelas crianças humildes, tendo a oportunidade de ter projetos dentro da comunidade, e a comunidade sendo destaque a nível de ser matéria de um jornal na TV, como coisas boas e positivas. Então, fico muito feliz com isso e agradecido à administração, ao prefeito doutor Antônio, ao secretário de esporte, o Diego, por estar atendendo as nossas reivindicações e levando para a nossa comunidade aquilo que o nosso povo precisa. Obrigado, senhor presidente. Fica registrada a fala do vereador Estevão. Parabenizar o Estevão pelo empenho. Eu vi a reportagem, Estevão. Nos chamou a atenção a quantidade de crianças que estavam ali participando daquele projeto. E
Então, eu vi que muitos outros bairros, né, desejaram o interesse de ter também um projeto dessa natureza, porque envolve os pais, os avós, os tios. Então, além das crianças ali, né, com aquele projeto maravilhoso ali, que é o balé, tinha também todos os pais acompanhando ali. Você viu o brilho nos olhos dos avós e dos pais. Parabéns, que Deus continue abençoando o seu trabalho ali em prol daquele bairro, daquela comunidade. Ainda nas considerações iniciais, eu quero só deixar aqui um apelo à administração para que dê uma atenção ao bairro do Portal de Paineiras, Coab. A presidente da Associação de Moradores, ela protocolizou um documento aqui pedindo a tribuna livre, mas vai ficar lá para o próximo mês, porque tem outras pessoas na frente dela. E ela pediu para que fizesse um apelo para que enviasse ali um secretário de governo para ver as demandas que tem naquele bairro. Ela já protocolizou ali um documento junto ao Executivo Municipal e tem algumas demandas de lâmpadas queimadas, varrição de ruas, alguns vazamentos, e ela pede uma atenção do Executivo Municipal porque ela não conseguiu chegar até o gerente geral, até o secretário de gerência geral, e a Associação de Moradores do Portal de Paineiras está precisando de uma atenção. Deixo aqui um registro e peço também à minha secretaria que envie o pedido dessa presidente da Associação de Moradores até o Executivo Municipal. Quero justificar a ausência de alguns colegas vereadores, mas antes de justificar a presença dos vereadores, quero registrar a presença do vereador Alcione, o vereador Bibico, que é o vereador Lucimar Alves Soares. Ele foi para uma revisão médica hoje, e chegou lá, ele precisou fazer um outro procedimento, uma outra angioplastia. Foi feita uma há 15 dias atrás, e nessa revisão o médico falou que estava programado mesmo para fazer a segunda. Quem está acompanhando o vereador Bibico é o vereador João Bichara Neto, motivo pelo qual os dois vereadores estão ausentes na sessão dessa tarde. O pedido da assessoria do vereador e dos familiares do vereador Bibico, que a casa continue orando em prol do vereador Bibico, mas manda também passar informações que até a revisão estava passando bem e foi para um procedimento normal, e em nome de Deus vai estar em breve de volta para essa casa de leis, trabalhando. Embora o vereador já queria vir para a sessão hoje, mas como tinha essa revisão marcada para hoje, foi para a revisão e precisou fazer esse procedimento. Não temos material de expediente, passaremos então para o material da ordem do dia, que temos 3 projetos de lei. Antes que o doutor Carlos faça a leitura do material de expediente, senhores vereadores, nós temos um projeto de lei 30/2023, de autoria do próprio vereador Bibico, Lucimar Alves Soares. Nós temos mais 2 projetos de lei complementares, oriundo do Executivo Municipal, um que fala sobre a revisão geral anual e o outro que versa sobre o Instituto de Previdência e Servidores Públicos Municipal, o IPREVITA. São 2 projetos de leis complementares. Eu peço venha ao plenário para submeter a urgência simples desses 3 projetos. A urgência simples será, né, apreciada. Se aprovada, os projetos ele entra em votação única e discussão única e votação única. Então, os projetos de lei, ora citados, os 3 projetos, está o pedido de vista de urgência simples, está sob apreciação do plenário. Discussão. Em votação, o pedido de urgência simples. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado, então, o pedido de urgência dos 3 projetos. Peço ao doutor Castro que faça a leitura do material da ordem do dia. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora e nobres edis, cumprimento-os cordialmente. De igual forma, cumprimento a toda a população presente, aos espectadores que nos acompanham no Facebook.
O plenário presente se reúne para a realização da 5ª sessão extraordinária, em 14 de julho de 2023, no 3º ano da sessão legislativa da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Itapemirim. A pauta possui 3 ordens do dia, passando-se assim a ordem de número 1, projeto de lei número 30, de autoria do excelentíssimo senhor Lucimar Alves Soares, que reconhece e declara de utilidade pública a Associação dos Músicos, Artistas e Banda AMAB neste município. O presente projeto de lei foi dado publicidade e apreciação na 20ª sessão ordinária em 13 de junho de 2023, após foi encaminhado para parecer da Procuradoria-Geral e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que deliberaram favoravelmente, como passa-se a ler. Parecer jurídico, vieram-se os autos conclusos em apartada síntese e eis o breve relatório. O projeto de lei encontra-se devidamente acompanhado de mensagem escrita, está redigido em termos claros, objetivos e concisos, assim como traz assunto suscitante registrado na emenda e ainda está escrito em linguagem nacional, com ortografia oficial e devidamente assinada pelo autor, atendendo às normas formais contidas no artigo 116 e seguintes do Regimento Interno. O auxílio alimentação é uma verba de natureza indenizatória, a partir da qual o poder público subsidia as despesas com a alimentação do servidor. Dá-se, por meio de lei, a instituição do benefício, considerando que o auxílio alimentação representa necessariamente a realização de despesas públicas e a criação de direito subjetivo a todos os titulares de cargos públicos, o que só a lei pode justificar. Deve-se destacar que as despesas advindas da concessão do benefício devem atender às condições previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e devem estar previstas na Lei Orçamentária Anual, além de obedecer às diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível verificar que nos autos constam a declaração e estudo de impacto financeiro e orçamentário do ordenador de despesa, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, de páginas 1 a 13. Oportunamente, esta Procuradoria identificou algumas inconsistências no presente projeto de lei, uma vez que o artigo 10 inaugura o Instituto da Compensação Administrativa, sem pormenorizar o tema e modo de operação de tal compensação. E ainda se refere ao artigo 12, que não consta no objeto da presente projeto de lei. Até porque o projeto de lei em análise só possui 11 artigos em seu bojo. Ressalta-se ainda que o artigo 11 prevê que a lei retroagirá a 18 de maio de 2021, o que, além de temerário, pode ser inviável sob aspecto jurídico-legal, razão pela qual essa Procuradoria não recomenda para essa matéria, nos termos dessa proposição, inclusive por tratar-se de exercício pretérito, cujas contas certamente já foram objeto de controle e outras consequências. Desta forma, para prosseguimento de tal propositura, sugerimos a dota Comissão de Finanças e Orçamento que apresente emenda supressiva ao artigo 10 e modificativa ao artigo 11, para evitar a retroatividade dos efeitos, especialmente para o período anterior ao exercício de 2023. Exposites, com a devida emenda, não há óbice ao prosseguimento da presente propositura legislativa, encaminha-se a douta permanente de Constituição, Justiça e Redação Final, e também de Finanças e Orçamento, observando sempre as formalidades legais, em especial as ressalvas apresentadas por essa Procuradoria. É o parecer salvo melhor juízo, 12 de julho de 2023, Procurador-Geral Robertino Batista da Silva Júnior. Após foi encaminhado o processo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que em seu parecer manifeste-se: cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. Analisando minuciosamente o projeto de lei em tela, não há qualquer óbice quanto ao aspecto jurídico-legal, corroborado com um parecer jurídico favorável exarado, assim como o referido projeto segue com a sua redação precisa quanto à técnica legislativa. Assim, não apresentando nenhum vício de ilegalidade que impeça de ser normalmente apreciado a aludida proposição, merece, portanto, parecer favorável desta comissão sobre a matéria. O voto da comissão. Assim, essa comissão entende pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em análise, opinando pelo regular prosseguimento do processo legislativo. Itapemirim, Espírito Santo, 13 de junho de 2023, vereador presidente e relator José de Oliveira Lima e vereador vice-presidente Herácio da Costa Rocha. Após, foi então encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamento, que, como retromencionado no parecer da Procuradoria, fez juntar 2 emendas, uma supressiva do artigo 10 e uma modificativa no artigo 11, como passa-se a ler.
O mesmo não encontra-se óbice, conforme parecer jurídico da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e quanto ao seu aspecto financeiro e orçamentário, inexiste qualquer impedimento ao seu prosseguimento e análise pelos nobres edis. Portanto, entendemos ser pertinentes à sugestão da Procuradoria Jurídica da CMI e pugnamos pela emenda supressiva do artigo 10 do presente projeto de lei complementar e emenda modificativa ao artigo 11 do mesmo projeto de lei complementar, que terá a seguinte redação. Artigo 11. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos e financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2023. Posto isso, sem maiores delongas, entendemos pela possibilidade de regular tramitação do projeto de lei em tela, ressalvando a soberania do egrégio plenário a qual nos submetemos. Itapemirim, Espírito Santo, 13 de julho de 2023, vereador presidente e relator Irácio da Costa Rocha, vereador vice-presidente Lucimar Alves Soares e vereador membro José de Oliveira Lima. Excelentíssimo senhor presidente, após aprovada a urgência simples no tema, a matéria retorna para a deliberação do plenário. Na ordem 2, projeto de lei complementar número 04/2023. Depois nós vamos voltar na ordem 1, porque é um projeto de lei. Nós vamos apreciar primeiro os projetos de lei complementares. Então, um projeto lido, que fala sobre o benefício do auxílio alimentação do IPREVITA, está em discussão única. Eu peço vênia para submeter primeiramente as emendas. Foram apresentadas pela Comissão de Orçamento e Finanças, não é isso? 2 emendas, suprimindo o artigo 10. O artigo 10 nesse projeto, ele faz menção a um artigo de um outro projeto, ao qual não existia. Foi um equívoco. A comissão fez contato com a IPREVITA, né, e chegaram a um acordo de suprimir esse artigo. A segunda emenda, apresentada também por essa comissão, retroagindo efeitos desse projeto de lei a 1º de janeiro de 2023. No projeto, estava de 1º de janeiro, estava de maio de 2021. A comissão abriu um diálogo com a IPREVITA, com o Executivo Municipal, e chegaram a um acordo de retroagir a janeiro de 2023 e não a 2021, porque iria onerar muito, né, o IPREVITA e o Executivo. Então, as 2 emendas apresentadas pela comissão foram essas, suprimindo o artigo 10, e, em vez de retroagir a maio de 2021, está retroagindo a janeiro de 2023. As 2 emendas estão em discussão. As 2 emendas estão sob apreciação do plenário. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Emendas aprovadas pelo plenário. O projeto com a emenda, ela entra em discussão única. Só lembrando os nobres vereadores, esse projeto de regulamento, o auxílio à alimentação dos servidores do Instituto de Previdência, o IPREVITA. O projeto foi protocolizado na casa já tem uns 30 dias ou mais. Depois de vasta discussão entre comissões Executivo e IPREVITA, o projeto chegou até o plenário nessa noite para discussão e apreciação. Não havendo mais discussão no projeto, o projeto entra em votação única. Vereadores que aprovam o projeto de lei complementar, permaneçam sentados. Projeto aprovado. Excelentíssimo senhor presidente, gostaria de fazer uma ratificação aqui. Na leitura dos materiais, a gente, só ratificando aqui, a gente pode retornar ao expediente número 1 para a deliberação do plenário quanto ao projeto de lei número 30, de autoria do vereador Lucimar Alves Soares,
Nós podemos fazer a leitura a partir do parecer da Procuradoria-Geral, a partir das folhas número 31 do processo. O presente projeto de lei ordinário versa sobre matéria de competência do município, em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1, da Constituição da República Federativa do Brasil. É possível aferir que a presente proposição do projeto de lei ordinária está redigida em termos claros e sintéticos, não contendo matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado na sua emenda ou dele decorrente. De pronto, deve ser consignado que não existe legislação municipal que trata a declaração de utilidade pública no município de Itapemirim. Desta feita, a análise objetiva dos requisitos para a declaração de utilidade pública deve ser com base na Lei Ordinária Estadual número 10.976 de 2019, ou seja, utiliza-se a analogia por ser uma fonte de direito legitimamente reconhecida, conforme dispõe a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Diante do exposto, sem mais delongas, a Procuradoria Jurídica apenas opina pela possibilidade jurídica quanto à iniciativa, a competência, a tramitação, discussão e votação do projeto de lei ordinária, ora examinado, desde que e somente se restarem atendidos as exigências cabíveis que constam na lei estadual supracitada neste parecer jurídico. Por oportuno, resta consignar que a opinião da Procuradoria Jurídica não substitui os pareceres das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e se constituem em manifestação efetiva legítima do Parlamento, especialmente pelo fato de adentrarem no mérito da proposição em decorrência das repercussões políticas. Itapemirim, Espírito Santo, 12 de julho de 2023, Procurador-Geral Robertino Batista da Silva Júnior. Após o processo foi encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que se manifestaram o projeto apresentado pela a proposta do nobre vereador Lucimar Alves Soares, onde demonstra que a Associação de Músicos, Artistas e Bandas de Itapemirim, AMAB, foi criada para promover, divulgar e fomentar a classe artística em geral do município, dar suporte e apoio ao artesanato, grupos de dança, de músico, de todo o segmento cultural do município, representar e defender os interesses de toda a classe artística de Itapemirim, que é uma associação que tem como finalidade atender a todos que se dirigem, ou seja, músicos, artistas e bandas, independentemente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa. Vale ressaltar, nobres vereadores, que a música pode mudar habilidades e caráter. Assim, sua disseminação pode contribuir muito para o desenvolvimento intelectual e emocional das pessoas, gerando mais empatia e criando até mesmo uma autoestima mais elevada. Nos anexos, consta ainda o Estatuto Social da Associação de Músicos, Artistas e Bandas AMAB. A matéria versada no projeto em questão é de interesse local, aliado ao fato de que sua iniciativa não gerará despesas e também não invadirá o rol daquelas de competência exclusiva do Poder Executivo Municipal. Cumprindo os trâmites legais e em atendimento ao artigo 79, parágrafos do Regimento Interno desta Casa de Leis, o referido projeto veio a esta comissão para emissão de parecer. Quanto ao parecer, cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. Analisando minuciosamente o projeto de lei em tela, não há qualquer óbice quanto ao aspecto jurídico-legal, corroborando com o parecer jurídico favorável e exarado, assim como o referido projeto segue com a sua redação precisa quanto à técnica legislativa. Assim, não apresentando nenhum vício de ilegalidade que impeça de ser normalmente apreciado a aludida proposição, merece, portanto, parecer favorável desta comissão sobre a matéria. O voto da comissão foi pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em análise, opinando pelo regular prosseguimento do processo legislativo. 12 de julho de 2023, vereador relator da Coleju, José de Oliveira Lima, vereador vice-presidente Herácio da Costa Rocha. Presidente, esse é o projeto de lei número 30 de 2023, que foi encaminhado para essa sessão extraordinária, submetida à urgência simples para votação e discussão única. Projeto de lei 30/2023, de autoria do vereador Lucimar, que reconhece e declara de utilidade pública a Associação dos Músicos e Artistas de Bandas nesse município. O vereador Lucimar, ele manifestou o desejo de estar aqui nessa sessão para acompanhar a tramitação desse projeto. Como não foi possível, ele pede aos nobres vereadores o apoio para o seu projeto de lei. Projeto de lei em primeira discussão única. Projeto de lei 30/2023 em votação única. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados.
Projeto aprovado. Excelentíssimo senhor presidente, aprovado o projeto de lei complementar 30 e também o projeto de lei 30 e o projeto de lei complementar número 5 seguem para autógrafo. Agora temos, por fim, a última ordem do dia. Trata-se do projeto de lei complementar número 5, de autoria do Poder Executivo Municipal, que regulamenta a concessão de auxílio alimentação para os servidores do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Itapemirim e Previta e da outras providências. O presente projeto de lei foi dado publicidade e apreciação na 24ª sessão ordinária em 12 de julho de 2023, após foi encaminhado para parecer da Procuradoria-Geral, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento, que deliberaram favoravelmente ao processo, como passa-se a ler. Parecer da Procuradoria. Trata-se de projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo Municipal, protocolado em 4 de julho de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder revisão geral anual aos servidores públicos municipais da administração direta e indireta nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Computa-se ainda nos autos do ofício, o ofício Gabinete PMI número 114 de 2023 e mensagem número 114 de 2023, projeto de lei complementar, bem como foi protocolado posteriormente às declarações do ordenador de despesa. Após os autos foram para o plenário, ocasião em que se deu publicidade na 24ª sessão ordinária, em 12 de julho de 2023, após fora remetido para a emissão de pareceres. Eis o breve relatório. Ab início, insta salientar que a presente manifestação jurídica se limita à estrita dúvida jurídica abstrata, pois que não se adentra aos aspectos técnicos, econômicos, financeiros, administrativos e ou demais questões que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da administração pública. A matéria em apreço é disposta no artigo 37, inciso 10 da Constituição da República Federativa do Brasil, que segue em verbis, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também o seguinte. Aí passamos para o inciso 10, a remuneração dos servidores públicos e os subsídios de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. A Lei Orgânica do município de Itapemirim também dispõe sobre o tema no artigo 178, inciso 9, conforme segue, artigo 178. A administração pública municipal direta e indireta de qualquer dos poderes do município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e ao seguinte, inciso 9, a revisão geral da remuneração dos servidores públicos em distinção de índice far-se-á sempre na mesma data. Neste linear, conforme a ADI 3.459, de relatoria do ilustríssimo senhor ministro Marcos Aurélio, a revisão geral anual implica na simples manutenção do equilíbrio da equação inicial, afastando-se a perda sofrida por agentes públicos e servidores em virtude da inflação. É, em verdade, a reposição do poder aquisitivo da moeda, motivo pelo qual a sua aplicação de índice e data são absolutamente uniformes entre os servidores da administração pública direta, indireta, poder executivo e legislativo, respeitada a competência privativa. Pressupõe, portanto, que, em face das disposições constitucionais, a revisão geral anual deve observar os seguintes aspectos: a anualidade, instituição de lei específica, identidade de data e concessão, contemporaneidade, unicidade de índices, incidência sobre todos os servidores e agentes políticos de cada poder ou órgão constitucional, generalidade. A Lei Complementar número 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, dispõe sobre as condicionantes para a criação de atos que geram aumento de despesa, dentre eles a necessidade de declaração do ordenador de despesa que for anexado a posteriori, sendo necessário observar ainda que os limites previstos no artigo 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não obstante, no que concerne às condicionantes, o Supremo Tribunal Federal fixou o tema 864, em sede de repercussão geral, que, além da necessidade de dotação na Lei Orçamentária Anual, também há necessidade de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende cumulativamente de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quanto à espécie e competência legislativa, observa-se que trata o projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo,
Nessa seara, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a competência para a iniciativa da lei, que dispõe sobre a revisão geral anual, é privativa ao chefe do Poder Executivo, conforme precedentes. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo manifestou-se nesse sentido, conforme precedente abaixo. Por fim, se trata de matéria sujeita ao quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, deliberação nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica do Município, devendo ainda ser observada toda a tramitação disposta na legislação aplicável. Registra-se que, já no artigo 1º, a expressão possessiva seus merece atenção e esclarecimento para evitar a interpretação equivocada da lei, pois, em parte, também remete à administração indireta, que não cabendo somente aos servidores do Poder Executivo. Certamente, por equívoco, ainda no artigo 1º, novamente considerando que a redação faz referência à administração pública direta e indireta do município de Itapemirim, a expressão que consta na terceira linha do dispositivo, entre aspas, do Poder Executivo, confunde a abrangência da lei, mais uma vez merecendo a verificação de eventual vício de linguagem que poderia comprometer a clareza do objeto. É importante lembrar que na mensagem, com a justificativa da relevância e motivação do projeto de lei, que instrui esse processo, consta de forma clara a contemplação de todos os servidores públicos municipais de Itapemirim e também inclui na emenda a administração pública indireta do município de Itapemirim, ausente somente as declarações dos gestores de cada órgão com independência financeira, afirmando a viabilidade econômica, sem comprometimento dos limites impostos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que deve ser providenciado, sem postergar os fatos e premissas do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa, após observar as orientações e providências recomendadas por esta Procuradoria Jurídica, não restam óbices ao prosseguimento do feito, devendo ser encaminhado o projeto para a atenção e providência das comissões próprias. 12 de julho de 2023, Procurador-Geral Robertino Batista da Silva Júnior, após foi encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que, em seu parecer, declara: cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. Analisando minuciosamente o projeto de lei complementar em tela, não há qualquer óbice quanto ao aspecto jurídico-legal, corroborando com o parecer jurídico favorável e exarado, assim como o referido projeto segue com a redação precisa quanto à técnica legislativa. Assim, não apresentando nenhum vício de ilegalidade que impeça de ser normalmente apreciado, a aludida proposição merece, portanto, parecer favorável dessa comissão sobre a matéria. O voto da comissão foi pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em análise, opinando pelo regular prosseguimento do processo legislativo. 13 de julho de 2023, vereador relator José de Oliveira Lima e vereador vice-presidente Erácio da Costa Rocha. Após foi o processo encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamentos, a COFINOR, que se manifestou da seguinte forma: trata-se o projeto de lei complementar número 5, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder revisão geral anual a servidores públicos municipais da administração direta e indireta, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. O mesmo não encontra óbice, conforme parecer jurídico e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, inexiste qualquer impedimento ao seu prosseguimento e análise pelos nobres edis. Portanto, entendemos serem pertinentes as observações feitas pela Procuradoria e, portanto, entendemos por propor emenda modificativa ao caput do artigo 1º da referida lei, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta do município de Itapemirim, compreendendo efetivos, contratados, empregados públicos ou em comissão, inativos e pensionistas, a fim de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário. Posto isto, entendemos pela possibilidade de regular a tramitação do projeto de lei complementar em tela, ressalvando a soberania do egrégio plenário a qual nos submetemos. Itapemirim, 13 de julho de 2023, vereador Erácio da Costa Rocha e José de Oliveira Lima. Também foi anexado ao processo as duas declarações do ordenador de despesa pelo IPREVIT e pelo SAAI, processos 554 e 561, como passa-se a ler o ofício número 142 de 2023 do IPREVITA, reportando-nos ao ofício da presidência número 118 de 2023, que faz referência ao projeto de lei complementar número 5 de 2023, que visa conceder revisão geral anual aos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, declaro existir recurso para a realização do gasto
cujas despesas correrão por conta das dotações orçamentárias contidas na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual. Sem mais para o momento, reiteramos a nossa busca pela melhoria contínua com base em valores como ética e transparência. Respeitosamente, o diretor-presidente Wilson Marques Paes. Temos ainda o ofício do SAAI número 146 de 2023, reportando-nos ao ofício da presidência número 117 de 2023, que faz referência ao projeto de lei complementar número 5 de 2023, que visa conceder revisão geral anual aos servidores públicos municipal da administração direta e indireta nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Declaro existir recursos para realizar os gastos, cujas despesas correrão por conta das dotações orçamentárias contidas na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual. Na oportunidade, informamos que temos condições financeiras e orçamentárias de aplicar o índice retroativo em parcela única, não comprometendo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Desde já nos colocamos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Sendo só para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente diretor-geral do SAAI, Valdemir Pereira Gama, e agente administrativa Monique Nunes da Costa. Excelentíssimo senhor presidente, essa é a análise do projeto de lei complementar número 5, ressalvado ainda a aprovação da urgência simples e a emenda sugerida pela COFINOR, presidente. Projeto de lei complementar, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder revisão geral anual aos servidores públicos municipais da administração direta e indireta. Tem uma emenda apresentada pela comissão, não é isso, Cássio? Você repete a emenda que a comissão propôs para os vereadores entenderem? Nós podemos ler a partir da página 18 do processo administrativo 528. Temos ali a emenda sugerida pela COFINOR, artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta do município de Itapemirim, compreendendo efetivos, contratados, empregados públicos ou em comissão, inativos e pensionistas, a fim de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário. Podemos, presidente, só para fins de esclarecimentos, retornar à análise do artigo 1º originário, que está disposto a partir da página 5. Artigo 1º, esse artigo anteriormente à emenda sugerida pela COFINOR. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder revisão geral anual da remuneração dos seus servidores públicos municipais da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal, efetivos, contratados, empregados públicos ou em comissão, inativos e pensionistas, a fim de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário. Excelentíssimo senhor presidente, a alteração em alguns termos da linguagem como os seus e a menção do Poder Executivo Municipal para o município de Itapemirim. Senhores, na proposta do Executivo Municipal, ele fecha o artigo focando somente nos servidores do Poder Executivo. A autoria para a concessão da revisão geral anual para os poderes direto e indireto é de autoria do Executivo. Então, porém, ele tem que citar todos os poderes e a administração direta e indireta. Então, só foi retirado do Poder Executivo e botou 2 servidores municipais do município de Itapemirim, que aí abrange todos os servidores. Não foi algo proposital, talvez passou despercebido, e a comissão está propondo essa emenda no projeto de lei. A emenda está em discussão. A emenda proposta pela comissão está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam sentados. Projeto, já com a emenda proposta pela comissão,
está em discussão. Durante a semana, desde a semana passada, né, os servidores municipais de Itapemirim, assim como o Executivo Municipal, procuraram essa casa para discutir o projeto de lei em que já aprovou essa emenda, não é isso? Já registrou a aprovação dessa emenda, né? E, em comum acordo com vereadores e servidores, ficou acordado, né, algumas emendas e algumas movimentações que os servidores conversaram com os vereadores para chegar num acordo relacionado, né, ao projeto de lei. O projeto de lei ele está agora em discussão. Caso tenha alguma emenda a ser proposta, a oportunidade é essa. Projeto em discussão. Vereador José de Oliveira Lima. Senhor presidente, por enquanto é uma boa tarde, mesa diretora, boa tarde, vereadores, público presente, maioria de funcionários, né? E público internauta. O projeto que se trata da revisão salarial, e agora com essa emenda que atende, né, a todos, beleza. Em seguida, vai entrar a discussão da outra situação, ou ela já está junto? Então, a emenda proposta pela comissão ela já foi discutida e aprovada, que é a emenda que inclui todos os servidores municipais. Agora, o projeto, com a emenda da comissão, ele está em discussão. Caso tenha outras emendas, serão submetidas à discussão e apreciação de plenário. Sim, porque nessa emenda ficou beleza, atendeu as autarquias. Então, ficou beleza, Sim. essa aí. Porque se aparecer outras emendas, que eu acredito que não deva aparecer, no mínimo ali está só se comprovando que precisa fazer a reposição ali, que só aquilo ali já basta para o projeto em si. Só isso. Ali está discutindo a revisão. Projeto continua em discussão. Vereador Carlinhos de Brice. Bom, boa tarde, presidente, doutor Caspo, presente, internautas, funcionários da casa, nobres vereadores. Eu gostaria, doutor, que o senhor lisse novamente para a gente o parágrafo único, o artigo 4 do projeto, por favor. Podemos acompanhar a partir da folha 6 do processo administrativo. O artigo 4 ele vai fazer a seguinte menção. Até mesmo para acompanhar junto ali na tela, é a próxima página que já está disposta aí no parágrafo único do artigo 4º. A diferença salarial será lançada na folha de pagamento dos servidores públicos municipais a partir do mês de agosto do corrente exercício. Parágrafo único, artigo 4º. O adimplemento dos valores da revisão geral anual referente aos meses de janeiro a julho de 2023 será realizado parceladamente em parcelas iguais e sucessivas no período de até 14 meses, iniciando-se a partir do mês de outubro de 2023, observando-se o disposto no artigo 8º, parágrafo único, artigo 1º, parágrafo único da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Bom, senhor presidente, a gente lendo, analisando esse projeto de lei, nós vimos aqui o executivo pedindo ou sugerindo que essa revisão fosse feita a partir de outubro, né? Lembra, doutor Cássio? A partir de outubro. Entendi. E em 14 vezes. Para resumir, o executivo pede para pagar em 14 vezes.
vereadores, nenhuma parte dos vereadores, outros tinham outros compromissos, não puderam estar presentes aqui, e os funcionários também estiveram presentes em uma prévia reunião aqui com a casa, onde alguns nobres vereadores não puderam comparecer por causa de alguns compromissos que estavam naquele momento. E nós aqui, em conversa, nós pensamos o seguinte, vereadores, vocês que não estavam presentes, nós que estávamos presentes no dia, e alguns funcionários, representantes de cada classe diferente, sendo que faltou 2 ou 3 dos que marcaram para estar presente. E nós aqui, presidente, o senhor estava presente, o vereador João também estava presente nesse dia, nessa reunião, e eu queria propor aqui, como conversado com alguns funcionários e também com nobres vereadores que estavam presentes no dia, que seja feita uma emenda aqui, nesse parágrafo desse projeto, que em vez de 14 vezes, que o executivo venha pagar esse valor ao servidor até dia 31 de dezembro. Evidentemente que é uma emenda que eu estou colocando, mas ela ainda vai para a discussão e os nobres colegas também irão, se quiserem, opinar. Então, fica aí, presidente, que pague até dia 31 de dezembro, ainda do ano vigente, porque a partir de janeiro já começa uma nova história e acaba que pode virar uma bola de neve. Obrigado, presidente. Registrado, vereador. Ainda no final da discussão, nós submeteremos a sua emenda à discussão e à apreciação do plenário. O projeto continua em discussão. Vereador José de Oliveira Lima. Presidente, o projeto que está discutindo primeiro, se discute a revisão ou o parcelamento? Ou vai discutir tudo junto? Tudo junto. Tudo junto. A minha fala anterior foi na inclusão de todas, né, as autarquias, municipal, junto no projeto, na revisão. Juntou todos, atendeu todo mundo. O meu posicionamento a favor da revisão salarial. Não tem discussão. Está feita, vai fazer a revisão. Meu voto favorável. O meu voto tem que ser contra o parcelamento. E com todo respeito à emenda também do companheiro, meu voto é contra a emenda. Porque deve-se pagar integral a revisão. Esse é meu posicionamento. Por isso que eu quero fazer essa discussão. Até porque o parcelamento para atende atende a todas as categorias no parcelamento, mas tem a grande maioria, o valor é muito pequeno. E uma pequena parte é um valor mais alto. E aí a maioria não pode pagar por isso. Até porque eu passei por lá, fizemos uma revisão salarial de 17% e pagamos integral. Então agora tem uma revisão de 6% e pagar o retroativo, pedir 14 meses para pagar isso aí a partir de outubro, no mínimo isso é um absurdo. Então o meu posicionamento é contrário a isso. Nós, servidores, não podemos pagar essa conta. E até porque você pagando esse reajuste integral, você motiva muito mais para o servidor trabalhar e alavancar e tirar o município da situação que encontra. Esse é meu posicionamento, presidente. Vereador, projeto em discussão, vereador Júlio César Ferreira de Magalhães. Aproveitar para registrar a presença do vereador. Senhor presidente, nessa ocasião quero pedir perdão aos vereadores aqui presentes, internautas, aos que aqui estão. Houve um problema lá, mas de qualquer forma, mesmo sabendo que eu ia chegar atrasado, e o último assunto da pauta era esse, eu fiz questão de vir, mesmo chegar atrasado, para pegar a discussão desse assunto tão importante, né, que
que é essa revisão e esse parcelamento. Primeiro, quanto à revisão. Contra a revisão, senhor presidente, eu creio que não tem nem discussão. Não precisa nem abrir discussão, porque revisão é um direito adquirido dos trabalhadores, e isso não tem nem o porquê discutir. É uma coisa assim que vou nem perder o tempo nisso. Quanto ao parcelamento, a gente entende sim que a administração, ela tem as suas dificuldades, deve ter apresentado, mas, no entanto, a gente sabe que já era previsto no orçamento da administração esse pagamento. Hoje, se ela se encontra com dificuldade, a dificuldade relacionada à queda dos royalties estavam desde janeiro. Ela não pegou ninguém de surpresa. Ninguém da administração pública foi surpreendido pela queda de royalties, né, pela queda de arrecadação. Mediante a isso, já poderia ter tomado as suas medidas, não contratando servidores a balde, né, aos baques, vamos dizer assim, um atrás do outro, a ponto de hoje ter que demiti-los para fechar a conta. Então, senhor presidente, não sou a favor das 14 vezes, até 14, eles não falam 14, mas a gente sabe, se provar até 14, será até 14 sim, né? Não adianta falar que vai ser menos, porque não será, vai ser, lembrando que nem a Casa Bahia está fazendo mais de 14 vezes, agora o máximo é 10 vezes, passou de 10 é juro, né? A coisa ficou meio estranha, e como o próprio vereador João Bichara falou da outra vez aqui, ele nunca viu, em todo o tempo que ele estava como vereador aqui, ele nunca viu esse parcelamento. Mas, sabendo que a administração ela está com um pouco de dificuldade, e os próprios servidores que vieram aqui na casa, representando os demais, entenderam, né, que se fizer flexibilizar, para também não enrijecer a máquina, a proposta vindo deles próprios, né, e o qual o vereador Carlinho de Briço fez a sua emenda, eu acho que seria a parte mais menos traumática nessas condições. Então, não relacionado ao reajuste, para mim não tem discussão, é necessário e é de direito. O parcelamento em até 14 vezes, sou contra, e sou favorável, já declarando já o apoio à emenda do nobre vereador Carlinho de Briço. O projeto continua em discussão. Deixa eu passar para o vereador Alcione, depois eu volto para o senhor vereador José Lima. Vereador Alcione, com a oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, servidores dessa casa, por presente. Meus amigos efetivos estão aqui, Dudu, Ivan, demais amigos IGEIS. Essa semana a gente teve uma reunião aqui com os servidores aqui, efetivo, onde me questionaram de uma fala minha, que teve com os produtores lá no Garrafão, e é onde falaram que eu falei que está quebrando o município. Hoje o município está na situação que está devido aos servidores efetivos, mas foi como eu falei com vocês, se vocês viram a fala minha, um áudio meu ou um vídeo meu falando isso, aí as pessoas podem vir me julgar. Mas de mim não saiu essa fala, e eu também tenho uma esposa efetiva nessa casa, sou casado com a efetiva, jamais vou contra nenhum de vocês efetivo que trabalha dia a dia para a melhoria do nosso município, professores, garis, todos da parte motorista. Então, se tratando das 14 vezes, eu também sou favorável à emenda do vereador Carlinho de Briço. Independente de ser base ou não, mas a gente tem que entender a situação do município, porque eu acho que vai dar um aumento, acho, de pagar tudo uma vez só, uns 7 milhões, eu acho, né?
Eu não sei se o município vai ter condições de pagar isso nesse momento, não sei como é que está a arrecadação agora no momento, eu acho que não está arrecadando igual arrecadava antes, abaixou muito. E eu acho que se combinar de pagar até o final do ano, eu acho que fica bom para todo mundo, sem pesar mais para um lado da conta nem para o outro, e ajudar vocês, e também tirar esse peso das nossas costas que caiu sobre a gente aqui. Sou contra os 14 meses, como eu falei, sou favorável até o final do ano. E essa minha fala aqui, apoio o vereador Carlinhos de Brito, beleza? Uma boa tarde a todos. Projeto de discussão, registrada a fala do vereador Alcione. Passo agora para o vereador Estevão Silva Machado. Depois eu volto no vereador José de Oliveira Lima. Senhor presidente, para cumprimentar aqui a todos os funcionários públicos que estão aqui hoje, presentes nessa sessão. Eu falei aqui alguns meses atrás, em uma discussão de um projeto aqui em relação aos funcionários da casa, que eu jamais votaria contra algo que fosse contra os funcionários. Eu acho que os funcionários eles devem ser tratados por qualquer administração de forma muito respeitosa, porque, na verdade, são funcionários que são a base do município, são eles que fazem o município andar e acontecer. E falo isso como ex-funcionário do município. Trabalhei 6 anos no mandato do ex-prefeito Benedito Enéas, como funcionário aqui. E conheço vários companheiros até hoje, muitos aposentados, já aposentaram e tudo. Então, jamais aqui, de minha parte, eu tenho certeza que, inclusive, de todos os vereadores aqui, jamais alguém iria votar contrário a algo que viesse prejudicar os funcionários. O vereador Alcione falou ali a respeito do comentário que ele tinha falado. Eu fiquei sabendo sobre isso também. Quando me passaram essa situação, a pergunta que eu fiz à pessoa foi o seguinte: cadê a voz do vereador falando isso, falando essa situação? Eu tenho quase certeza que ele não falou, porque seria de uma infelicidade muito grande, o vereador falar que a culpa do que está acontecendo no município são os funcionários. Isso aí, de imediato, eu descartei, porque eu conheço o vereador Alcione, sei que ele jamais ia fazer algo dessa natureza. Em relação à preocupação, a única preocupação que a gente tem, vereadores, porque aqui nós temos que ter muita responsabilidade. Nós não podemos misturar política, com certas situações aqui. A política é para a hora da política. O ano que vem, ano de eleição, forma-se grupo A, B, C, D, pronto. Vai para a discussão eleitoral e o povo vai decidir, e Deus vai permitir aquele que vai ser vencedor. Mas hoje nós somos representantes do povo, temos uma responsabilidade muito grande. Todos nós sabemos aqui, isso aqui não é novidade para ninguém, assim como a população, inclusive os próprios funcionários sabem muito bem a dificuldade que o município vem atravessando hoje, em termos financeiros, em termos de arrecadação. Hoje quem está lá como prefeito é o doutor Antônio, poderia ser qualquer outra, poderia ser o Zé Lima, que disputou com ele, ou qualquer outro cidadão de Itapemirim. Mas a questão não é a pessoa, a questão é a administração. Quem está lá está administrando. Então ele tem as responsabilidades, e nós também aqui temos que ter essa responsabilidade para poder separar as coisas. Eu não estive presente na reunião aqui, senhor presidente, que teve, vereador Carlinhos, com os funcionários, com o sindicato, porque eu estava em Vitória, foram avisados, eu estava num compromisso já anteriormente agendado lá na Assembleia, e não pude estar presente. Queria muito estar também, até para isso mesmo, para discutir e já sair dali com uma decisão, com algo decidido. Se for essa decisão que for tomada, em conjunto com todos, eu estarei apoiando, apoiando a emenda, apoiando o projeto, lógico, porque isso é um direito do funcionário. Isso aí não é nada, nós não estamos fazendo nada demais aqui. Isso é um direito que os funcionários têm, dessa revisão, é direito deles, adquirido. Ninguém aqui, nós simplesmente estamos aqui aprovando aquilo que já é de direito deles. A única preocupação, como eu deixei claro aqui, é isso. Nós não misturar as coisas para nós não inviabilizar o processo. Porque muitas vezes
por uma questão ou outra, não vou votar, que eu não gosto, e tal, inviabiliza o projeto, o processo, e pode até atrasar, e em vez de ajudar, pode até estar prejudicando os funcionários. Então, é só essa questão que eu quero deixar claro aqui, e voto aqui, de acordo com a emenda, já que foi essa a decisão que foi tomada na reunião, e, logicamente, favorável ao projeto, porque a revisão nada mais é do que o direito dos nossos funcionários. Registrada a fala do vereador Esteves, com a oportunidade, vereador José de Oliveira Lima. Eu não tenho outra, eu acho que outra opção, até porque o projeto ele veio junto à revisão e pedindo autorização para 14 vezes. Então veio o projeto já junto, que deveria, no mínimo, ser 2 projetos separados. Porque aí você autorizava a revisão e teria outro projeto para você discutir. Agora, eu não vou ser muito radical, não. Eu falo que deveria pagar vou propor uma emenda para se pagar em 2 vezes. Primeiro, paga primeiro mês subsequente e o segundo mês subsequente. Eu vou explicar por quê. Novembro, nós teremos que pagar o 13º, a primeira parcela. Dezembro, a segunda parcela. No mínimo, antes desses 2 meses, se paga esse retroativo, esse reajuste, que já está devendo desde janeiro. Então, aqui não tem... É uma emenda que está se propondo. Estou propondo essa emenda, tá, presidente? Em 2 vezes subsequente. Porque vai chegar ao final do ano... nós temos o 13º para ser pago em novembro, que paga a primeira parcela, e dezembro a segunda. E não está aumentando em nada aqui, não. É só pagar o que está devendo. Então, essa é a emenda. Até porque eu tenho que fazer essa emenda, porque senão eu voto contra e voto contra tudo. Eu não posso votar contra tudo. Eu tenho que votar a favor da revisão e tenho que ser contra esse pagamento de 14 vezes, que é, no mínimo, um absurdo. E com relação até o final do ano, também eu sou contra. Então, já temos duas emendas propostas. Antes de submeter as emendas à apreciação do plenário, eu só quero relatar que o SAAI, o IPREVITA, já apresentaram a sua declaração de ordenador de despesa, informando que eles têm a viabilidade financeira para pagar em uma única vez. Eu vou pedir o doutor Cássio, para ler a declaração de ordenador de despesa da Câmara Municipal de Itapemirim, colocando a Câmara também entre esses 3 órgãos que têm a possibilidade de pagar em uma única vez. Excelentíssimo senhor presidente, declaração de adequação orçamentária e financeira. Referência a projeto de lei que concede revisão geral salarial anual aos servidores do Legislativo Municipal, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Declaro, na qualidade de ordenador de despesa desta Câmara Municipal, que após análise e apresentação pelo setor contábil do relatório do impacto financeiro para este exercício e para os 2 subsequentes, que as despesas com eventual aprovação do projeto de lei visando a concessão de revisão geral salarial anual, que teve como referência o índice apurado de 6,46%, tendo como referência o índice do INPC e IBGE de novembro de 2021 a outubro de 2022, tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual. Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador-presidente, biênio 2022-2023. Então, projeto ainda em discussão, senhores vereadores. Vamos apreciar as emendas propostas pelos nobres vereadores. A emenda proposta pelo vereador José de Oliveira Lima, que irá entrar em discussão e apreciação agora, é uma emenda para que o pagamento do retroativo acumulado seja pago em até 2 vezes. Emenda em discussão. Vereador Júlio César. Senhor presidente, eu imaginando o que Zé falou,
eu entendo que Zé Lima, vereador, a intenção dele é honrar a classe com a qual trabalha. Eu não estou vendo que ele está querendo prejudicar. Mas a gente sabe que como a prefeitura, Zé, ela mandou para a gente um negócio aí em 14 vezes mostrando uma dificuldade, e a gente botar uma faca no pescoço da prefeitura nesse momento, a gente entende que a gente pode inviabilizar e eles entrarem até derrubando tudo aqui e atrapalhando. Já quero mandar um aviso para aqueles que já se manifestaram dizendo que vai entrar, caso não seja os 14, que eu entendo que a proposta dos vereadores aqui, passando a emenda de até dezembro, não tem nada de inconstitucional, porque nós estamos dentro de um orçamento que estava previsto. Talvez a gente apertando e mandando que se pague em agosto ou em setembro, eles consigam justificar e derrubar. Zé falou uma coisa importante aqui, que eles estão para pagar aí os 13º em 2 vezes. Aí cabe a ele, o bom gestor, saber de que forma, se ele paga antecipado o reajuste, sabendo que ele vai ter mais 2 parcelas para pagar, ou ele junta o que tem que juntar e paga junto já com 13º, lá no final do ano, fica por conta dele. O que fica virado lei para nós aqui é que em até dezembro, que seja agora julho, agosto, setembro, outubro, quem sabe ele não faz uma média aí com o pessoal e paga de vez, mas sabendo que se ele não quiser, ele tem até dezembro e não tem como derrubar esse veto, porque não é inconstitucional, porque já está previsto. Obrigado, senhor presidente. A emenda apresentada pelo vereador José de Oliveira Lima está em discussão. Vereador Estevão. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador José Lima, eu quero que o senhor entenda, vou ser contrário à emenda do senhor, com todo respeito, sei que a intenção do senhor é a melhor possível, quem dera que pudesse ser pago tudo de uma vez, seria a melhor coisa. Assim como a Câmara já declarou aqui que pode pagar tudo de uma vez, parabéns, ótimo. Assim como o SAAI já declarou que pode pagar, ótimo, quem dera que também o município pudesse pagar tudo agora. Seria maravilha, e eu tenho certeza que se pudesse não faria o contrário. Por que o prefeito não pagaria, se pudesse, se tivesse condições de pagar tudo de uma vez? Por quê? Por qual motivo? Não existe motivo, já que é direito dos trabalhadores, já que eles têm isso, têm que receber por direito. Não, seria só se for por burrice. Alguém entender por burrice, não vou pagar porque eu não quero, não vai pagar porque não tem condições, porque o município, infelizmente, está atravessando por essa situação. Então, com todo respeito ao senhor vereador Zé Lima, vou ser contrário à sua emenda, e ser favorável à emenda até o final do ano, que possa ser pago sim até o final do ano, e quem dera que até lá as coisas melhorem no município. E eu tenho certeza absoluta, se isso acontecer, se melhorar, eu tenho certeza que o prefeito vai ter o maior prazer em pagar até antes. Mas para a gente poder não inviabilizar, porque, como foi falado aqui, por alguns companheiros que me antecederam, estava previsto no orçamento. Só que o orçamento é uma previsão orçamentária. Quando a gente aprova um orçamento de um ano para o outro, existe a previsão é que o orçamento do ano que vem é 500 milhões. Mas é uma previsão orçamentária. Podemos não alcançar aquilo ali. É o que está acontecendo hoje em Itapemirim. Não estamos alcançando aquilo que foi previsto no orçamento. Então, mesmo estando dentro da previsão, mas não foi alcançado esse coisa, porque eu tenho certeza absoluta. Se a prefeitura hoje, se o prefeito tivesse condições de dar essa revisão em uma parcela só, ele faria, e com o maior prazer. Porque se alguém pensar o contrário disso, por que prejudicar os funcionários se é um direito exclusivo deles? Então, vereador, não vai me levar a mal não, companheiro, mas até para não inviabilizar, porque o que pode acontecer, a gente às vezes pode fazer algo aqui que eu já falei,
com a intenção, lógico que a sua intenção é querer ajudar, dera que fosse de uma vez, mas às vezes nós podemos inviabilizar e atrasar, amarrar, e se ficar amarrado e prejudicar os funcionários. É isso que eu queria falar, presidente. Obrigado. Emenda do vereador José Lima em discussão, com ele a oportunidade. Eu acredito que essa revisão ela vai começar a ser pago, acredito que lá para agosto. Até porque não tem como estar fechando já a folha de julho. Por que eu estou propondo essa emenda de 2 vezes subsequente? Setembro, outubro, que eu falei para vocês, novembro, 50%, porque o município paga 50% do 13º do comissionado. Novembro, mais 50% em dezembro, né? Então, vai ficar passando, até porque dezembro, né, finaliza, e janeiro nós temos outra revisão. Só que tem que respeitar, claro, no processo, isso aí é a maioria que vence. Mas eu não tenho como ficar contra o funcionário dele receber isso de forma dispersa. Porque quem tem um valor muito pequeno, gente, se você pegar muito pouquinho de cada vez, ele some, dissolve. Para quem tem um volume maior, beleza. Quando você vai propor aí até dezembro, que ele paga até dezembro, não sei quantas vezes, que me parece que de repente vai pagar também 2 vezes, não sei, de repente vai chegar, deixar para pagar também em dezembro, que não vai pagar nada, né? Está mais fácil não pagar nada, mas essa é a minha proposta da emenda, e por isso que eu defendo ele pagar em 2 vezes. A emenda do vereador José de Oliveira Lima ainda em discussão, vereador Renildo Peçanha. Senhor presidente, vereadores, público presente, internautas, uma boa noite. Senhor presidente, eu vou me manifestar, até fiquei um pouco quietinho, mas diante da emenda do vereador Zé Lima, com todo respeito ao nobre, é a situação que o Estevão falou no comentário dele. Pode, e o César também, Cezinho, inviabilizar o projeto. Aí aquele servidor que precisa receber, mesmo que seja parcelado, que não seja em muitas parcelas, pode ficar sem receber durante um período até ser julgado, tramitado judicialmente. Então, talvez, vereador, como o senhor falou aí na fala, né, do senhor um tempo atrás, uns minutos atrás, o senhor conseguiu pagar, sim, claro, o reajuste de forma integral, bacana. Mas naquele período, entraram-se no cofre da prefeitura 78 milhões de reais em 3 meses. E o senhor, como a gente sabe, ficou várias contas em 3 meses em atraso. O senhor deixou 3 meses do hospital, deixou o SAMU, deixou o consórcio. Então o senhor conseguiu, graças a Deus, o senhor conseguiu pagar o servidor. E o servidor, todos sabemos, os vereadores, os executivos, sabemos que é compromisso e é lei, está dentro da lei. Ele é direito dele receber o reajuste, né, tudo da melhor forma possível e dentro da lei. Só que, viabilizando o projeto, quem vai acabar sofrendo também é o executivo e também, principalmente, o servidor. Principalmente o servidor. Então, tem que ter coerência naquilo que vamos propor para que possa ser satisfatório para o servidor e para que não possa engessar a máquina de uma tal forma que eles não possam vir cumprir com aquele servidor que precisa daquele reajuste, precisa daquele o valor que ele tem para receber do município. Porque muitos, talvez nós não precisamos, mas muitos contam com aquele reajustezinho, aonde vai fazer diferença na mesa dele. O senhor pode ter certeza disso, então, desde já, vou deixar o voto contra o vereador Zé Lima. Emenda do vereador José Lima, ainda em discussão,
Emenda em votação. A vereador Carlinhos de Brice, desculpa, com oportunidade. Bom, presidente, o presidente, internautas, mais uma vez, boa noite. Eu vou aqui me posicionar em relação também à emenda do nobre vereador Zé Lima. Evidentemente que o contrário à emenda, porém ele sabe que isso é com respeito. Isso aqui é uma casa democrática, cada um tem a sua forma de agir e de pensar, e isso, no mínimo, deve ser respeitado, né? Então eu me posiciono ao contrário à emenda, exatamente pelo fato do risco que iremos estar correndo do executivo. Com quem nós estamos mexendo? Quem está por trás disso, não é verdade? A gente não conhece a mente, o pensamento de ninguém, só Deus. E pode acontecer de a gente tentando adiantar uma situação, acabar atrasando. Porque a minha forma de pensar, seu Zé, com todo respeito, o senhor sabe disso, o senhor tem meu carinho, isso é recíproco, o senhor tem meu carinho mesmo, de coração, assim como todos na casa, uma ideia, um pensamento diferente, isso não muda nada em relação ao carinho que nós temos aqui, o respeito que temos um pelo outro. O medo, inclusive, quem esteve presente aqui ontem, um deles chegou até se pronunciar em relação, que colocando a emenda para que seja pago até o dia 31 de dezembro, ainda tem entre eles alguém que teme. Ainda tem entre eles alguém que teme o projeto, o executivo tomar um outro rumo ali, uma outra forma, um jeito diferente de pensar, e viabilizar o projeto. A gente não sabe, mas quem sabe entrar na justiça, parar tudo, ter que voltar tudo no zero. Então ficou decidido aqui ontem, entre a maioria, com os representantes presentes, que seria dessa forma. Inclusive o vereador Cezinho de Bado ainda chegou a se manifestar dizendo: nós gostaríamos que estivesse cheia a casa ontem, mas foi marcado com esses 7 ou 9, não estou lembrado direito, e mesmo não pôde vir hoje também, certamente por algum compromisso no momento que não pôde comparecer, mas quem estava presente, Zé, mesmo quem estava presente aqui ontem para estar conversando com a casa, teme, em cima dessa emenda até dia 31 de dezembro, Cezinho falou: olha, se tivesse essa casa cheia aqui, se vocês pedissem para que fosse uma, era o que a casa ia abraçar. Se vocês pedissem para que fosse 2, era o que essa casa ia abraçar. E não seria diferente não, Marcina. Seria, eu já sofri aqui na carne, já me cortaram no osso. Dudu, não sei se ainda está presente aí, mas foi uma das testemunhas, Geisa lembra disso aí, Paulo Neto lembra, no projeto Face Card, cortaram no sangue, e eu estive presente com vocês e vou estar. Mas foi o que ficou acordado entre nós aqui, entre representantes de classes diferentes e os vereadores que puderam estar aqui ontem. Então é por isso que colocamos essa emenda. Agradeço os colegas que estão me acompanhando. Sou ao contrário à emenda do vereador Zé Lima, porém, quero pedir desde já até desculpa pela minha posição, viu, seu Zé? E o meu carinho e meu respeito para o senhor é muito grande. Agora, como o senhor sempre diz, a democracia é democracia. Um abraço, meu querido, e essa é a minha posição, presidente. Muito obrigado. Então, senhores, a emenda ainda em discussão, só para a gente entendermos bem, a emenda do vereador Zé Lima é que seja pago em 2 vezes a partir de agosto. Nós vamos entrar agora na discussão da emenda do vereador, daqui a pouco, depois de apreciar essa, a emenda do vereador Carlinhos de Brice.
que todos entenderam que é para ser pago até 31/12. Porém, se lermos o parágrafo único do artigo 4, está até 31/12, mas a partir de outubro. Vai dar 3 parcelas. Então, é uma discussão muito acalorada, mas a do Zé Lima são em 2 vezes. A do Carlinhos de Brice, em 3 vezes. Só para os senhores entenderem, para a gente não chegar lá e votamos e discutimos e às vezes quem está nos assistindo, quem está aí presenciando, não entendeu perfeitamente. Mas a discussão está em torno ainda da emenda do vereador José de Oliveira Lima, que eu vou colocar em votação agora, que é que seja pago em 2 vezes, começando em agosto. A emenda em apreciação. Vereadores que aprovam a emenda do vereador Zé Lima, permaneçam sentados. Aqueles que discordam, a emenda do vereador Zé Lima reprovado, registrando só o voto contrário dos demais vereadores, voto favorável do vereador José de Oliveira Lima. Agora, senhores, a emenda apresentada pelo vereador Carlinhos de Brice, que é para ser pago até 31/12, mas com início do pagamento em outubro, conforme está no projeto enviado pelo Executivo Municipal. Caso os vereadores tenham alguma dúvida, a emenda do vereador Carlinhos de Brice está em discussão. Vereador Júlio César. Senhor presidente, vale ressaltar que aqui nós estamos sendo bem parceiros também com a administração, e o porquê que a proposta da emenda do vereador Carlinhos, ela visa pagar em outubro, começar a pagar, porque a própria administração, no financiamento que ela pede de 14 vezes, ela vê a possibilidade de começar a pagar em outubro. Então, de alguma forma, a gente não está colocando uma faca no pescoço do prefeito e falar, você tem que pagar agora. É uma proposta vinda deles mesmo, só que agora com menos parcela. Em vez de ser 14, elas serão em 3 vezes, e reafirmando que não vejo inconstitucionalidade nenhuma nisso, porque está dentro de um exercício com o qual eles sabem que eles devem pagar. Só isso, senhor presidente. Obrigado, Júlio César. Vereador José de Oliveira Lima. Foi voto vencido. Agora, com relação à emenda do vereador Carlinho, eu vou ficar com ela. Não vou votar contra ela, não. Vou ser a favor. Agora eu vou explicar por que da emenda passada também. E essa emenda. Essa segunda emenda, né, ela propõe em 3 vezes. Só que vocês entenderam que só vai ter outubro que não tem 13º para ser pago, que ainda tem pagamento de 13º de funcionário em outubro, porque faz aniversário em outubro. Mas o comissionado é outubro e novembro. Novembro e dezembro. Então, vai sobrecarregar lá em cima. Então, já estão falando que não tem. Então, o dinheiro vai, no mínimo, apareceu, né? Porque vai aparecer para pagar 13º, vai aparecer para pagar reposição. Então, eu estou falando um sentido aqui, não no sentido de ser contra, não. Sentido razoável da ordem. Você pegava 2 meses sem um grande compromisso, acertava o que já deve. E tem dívida de 13º também, novembro e dezembro, que vai ser cumulativo. Mas sou a favor da emenda do vereador Carlinhos. A emenda continua em discussão única. Então, senhores, a emenda ainda em discussão, só lembrando, né, os nobres vereadores e os servidores que nos assistem no plenário e também através das redes sociais, que aprovando a emenda, né, o projeto com a emenda, logo em seguida, as autarquias, o IPREVITA, SAAI e Câmara poderá fazer o pagamento de uma só vez. Então, a emenda do vereador Carlinhos de Brice, que está em discussão, que seja
pago até dezembro, com início em outubro, está em votação. Vereadores que aprovam a emenda do vereador Carlinhos de Brito permaneçam sentados. Aprovada a emenda do vereador Carlinhos de Brito, agora o projeto com a emenda em discussão. Acho que mais que discutido, né? Projeto com a emenda em votação. Vereadores que aprovam permaneçam sentados. Projeto aprovado. Excelentíssimo senhor presidente, só para ratificar, nós tivemos hoje a aprovação do PL 30 sem emendas, nós tivemos a aprovação do PL 4 com a aprovação da emenda supressiva no artigo 10 e a emenda modificativa no artigo 11, propostas ambos pela Cofinor, e no PL 5, PLC, projeto de lei complementar número 5, nós tivemos a emenda modificativa proposta pela Cofinor aprovada e a emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 4º de indicação do Carlos de Brito, aprovada também, presidente. Lembrando, senhores vereadores, que também é uma informação ao público que nos assiste, a Câmara ela para de um recesso legislativo a partir do dia 15, as sessões ordinárias elas retornarão no dia 2 de agosto. O recesso é do dia 15 ao dia 30 de julho desse ano. Então, na próxima semana não teremos a sessão ordinária, certamente os vereadores estão à disposição e após o término dessa sessão, a Câmara entrará em recesso legislativo. A parte da administrativa continua, só as sessões ordinárias que são suspensas durante esses 15 dias. Não tendo, vamos passar para as considerações finais, não tendo mais nada se tratado nessa noite, iniciamos a tarde, né? E paramos a noite, mas antes de encerrar, o vereador Carlinhos de Brito quer fazer as considerações finais. Eu quero aqui, nessa pequena oportunidade, em poucas palavras, parabenizar você, vereador Estevão, pela indicação que o senhor fez em relação ao ginásio, e ali, Secretaria de Obras, Executivo, atendeu a comunidade, e como o senhor citou hoje na sua bancada, o presidente, que viu as postagens, né? Eu não cheguei a ver ainda essas postagens em relação ali, o trabalho que foi feito na comunidade de Campo Acima. Evidentemente que a comunidade agradece ao município, isso é fato, Vossa Excelência também. Mas o bom, eu quero pedir aqui ao doutor Antônio, né, que temos outras indicações também, né, em outros ginásios, em outros pontos esportivos do município, que o Executivo também venha, na medida do possível, venha dar uma atenção, né, não somente a uma ou duas comunidades, mas de acordo com o possível, vinha atendendo algumas comunidades. Quero sair aqui também em defesa ali da quadra de esporte do Gomes, pedindo aqui a atenção do secretário Gédio, Secretaria de Obra, do Executivo, prefeito doutor Antônio Rocha. Pede para dar uma olhadinha ali naquela quadra do Gomes ali, porque está complicada a situação ali. Está muito difícil, os professores, as pessoas que são envolvidas a alguns projetos com crianças, com jovens e adolescentes. A situação naquela quadra do Gomes, esse vereador Cione passou por ali, não está bonito, o negócio aí está muito feio, está perigoso, tem ponta de ferro, tem pontas de arame, telas caindo. O vereador está aqui citando que Fazenda Velha também não está legal. Então eu pedi ao Gédio aqui, meu amigo, que dê uma passada aí, Gédio, nas quadras de Gomes, que eu lembro que no momento Gomes e Fazenda Velha, e ver a possibilidade, um estudo para estar melhorando esses locais de esporte, para estar melhorando ali a vida dos nossos jovens, crianças e adolescentes. E aproveitando aqui a oportunidade, Alcione, você tem acompanhado de perto junto comigo ali, aquele torneio que está acontecendo hoje no Passarinho Esporte Clube em Itaipava, palco esse, Paulo Neto, que anos anteriores, 160, 170, 200 famílias
tinha seus filhos treinando ali, e inclusive chegou a sair dali criança para ir treinar em clubes profissionais, e que há muito tempo já está parado ali o projeto. E o que eu entendo com isso, vereador Estevão? Que ele sozinho, não é verdade? Só o passarinho sozinho para tocar todo aquele ninho com todas as famílias, Zé Lima, não fica fácil. Não fica fácil. Alcione acompanha ali o trabalho. Então, o que acontece? Isso é bacana, a ideia é até boa, Paulo. Porém, eu acho que o primeiro passo, a primeira iniciativa, quem precisa tomar é o executivo, é o municipal. Primeiro passo, eu vejo que quem tem que tomar é nós, é a nossa casa, é no nosso quintal. Não é verdade? E tem alguém que está apoiando e tal, porém, é coisa pequena. O projeto do Ninho do Passarinho não é meu eleitor, não tem compromisso político comigo. Eu estou pedindo aqui ao executivo e ao secretário de esporte, o Diego, que dê uma atenção, que procure ali o Ninho do Passarinho, que conversa, vê o que pode ser feito para que essas 180, 200 famílias ali do distrito, até daqui ia lá treinar, para ver se volta esse projeto para o Ninho do Passarinho. Ele não quer absurdo, ele não quer rio de dinheiro, ele só quer uma ajuda para nossas crianças, ele só quer apoio. Então eu peço aqui encarecidamente ao secretário de esporte, meu amigo Diego, que visite ali. Domingo nós temos torneio ali a partir de 1h da tarde, é isso, vereador Alcione? Domingo nós temos um torneio, faz uma visita ali, acompanha de perto, para vocês verem que coisa linda. O campo é top, é tudo cercado, o passarinho tem uma responsabilidade imensa, ama o esporte. Então, Diego, se puder, faz uma visita ali, conversa com o passarinho e vê o que o executivo pode estar viabilizando para estar ajudando ali as famílias que querem voltar a praticar esporte ali. Porém, sem apoio, sozinho é muito difícil. Sozinho caminhar é quase que impossível. Ele faz ali o que pode, mas eu peço o apoio aqui do executivo, Secretaria de Esporte. Dá uma olhadinha ali, meu amigo Diego, para você ver que coisa top, que coisa bacana. Só precisa de um pequeno empurrão. Presidente, eu agradeço a oportunidade. Meu muito obrigado. Considerações finais, vereador Estevão. Nas considerações finais, eu quero primeiro dizer, agradecer ao vereador Carlinho pelo elogio. Esse ginásio de esporte Campo Acima, como eu já falei, vereador, ele estava há 10 anos desativado, entregue às traças. A alegria minha é muito grande, porque conseguimos a recuperação dele, e muito mais feliz, não só por ter recuperado o ginásio, mas feliz por ver hoje projetos sendo utilizados lá dentro, que é para isso que nós lutamos. Ver as crianças, não é só o balé, tem o projeto Vive Esporte Futsal, e vai ter mais, vai ter vôlei, vai ter basquete, vai ter tudo que realmente a comunidade precisa e merece. Lógico que, né, eu como vereador, estou vereador do município de Itapemirim, eu quero ver esse projeto em todas as comunidades do município, né, em todas as comunidades. Estou feliz pela minha comunidade estar recebendo esse presente, mas quero ver isso aí expandido, e o que depender da gente, do nosso apoio, nós estamos aqui lutando junto para que todas as comunidades representadas por todos nós, e agradeço aqui, inclusive, a todos os senhores que aprovaram a minha indicação aqui, né, quando fiz aqui a respeito da recuperação daquele ginásio, da reforma. Então, na verdade, tudo passou por aqui, assim como vai passar por aqui, tudo que diz respeito às demais comunidades do município. E nós estaremos juntos e lutando para que todos sejam atendidos. Para concluir, senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o doutor Jorge Viana, desembargador, filho de Itapemirim, desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que vai estar se aposentando agora, dia 28 de julho. Quero parabenizar o doutor Jorge Viana pelo trabalho que ele desempenhou durante todo esse tempo, representando dignamente e nos orgulhando como itapemirinense, tê-lo como representante lá no Tribunal de Justiça. Parabéns, doutor Jorge Viana, que tenha uma boa aposentadoria, e muito obrigado pelo trabalho prestado pelo nosso Estado, pelo nosso município. Obrigado.
Registrado, fala do vereador Esteves, está com a oportunidade, vereador Erasto. Nas minhas considerações, eu quero dizer também ao Executivo, secretário de Esporte, Diego, secretário de Obras, Géliso, que nós temos lá uma quadra lá no Barbado. O Barbado sempre teve um sonho de ter lá alguma coisa boa. Fizeram lá uma quadra para ele que eu acho que não durou 2 anos, né? Veio a tempestade, arrebentou tudo, jogou no chão e até hoje não deram ainda assistência àquele local que eles precisam muito, né? A área de lazer daquela comunidade que nunca teve e quer dizer, ela não durou muito tempo. Então que eles voltam lá e ajudam aquele pessoal, porque eles estão precisando e é um divertimento para aquele pessoal, da onde tira aqueles moradores, aqueles participantes que ali se alegram naquela quadra, até de alguma coisa ruim, eles se desvia e vai para lá para se alegrar. E também lá em Córrego do Ouro também, na beira da creche de Córrego do Ouro tem uma quadra também que soltou a metade do telhado e ainda não voltaram para consertar. A gente fez a indicação e a do Barbado, aquela de Córrego do Ouro e também uma lá no assentamento Sem Terra. A quadra lá do Sem Terra, ela tem um projeto lá de, se não me engano, parece que é 5 igrejas, aonde a quadra foi também com uma tempestade também, mais anos foi uma tempestade que veio mais adiante, né? E aconteceu, e até agora não levantaram, não restauraram ela de volta, e a comunidade lá precisa. Então, que dá atenção a essas comunidades, essas quadras que foram arrebentadas, né, que volta para o mesmo, do jeito que ela era, porque eles precisam e eles merecem. Então, eu quero pedir ao Executivo que não esqueça desse pedido. Registrado. Que Deus nos abençoe. Vereador Alcione. Boa noite. Nas minhas considerações finais aqui, eu queria agradecer pela atenção ontem que o secretário de Obras deu para mim, ele junto com o rapaz da elétrica, para estar atendendo a grande comunidade da Piabanha, trocando as lâmpadas, que depois de muito tempo começou a chegar os materiais agora, eles estão atendendo a gente, ele e os meninos da elétrica ali. Trabalhou até a hora do almoço hoje, vai agora pegar depois das 6 e até o horário que der, né? Os meninos estão fazendo todo o esforço para poder estar voltando à iluminação adequada para os moradores, fazer caminhada, ir para a igreja. E também, a atenção que eu pedi foi sobre o campo de Palmital e o do Gomes. Desde quando fez o campo, desde 2016, a empresa que fez o campo, a iluminação nunca funcionou. E foi a mesma empresa que fez os dois campos de esporte. Até hoje a iluminação nunca funcionou. Aí o rapaz falou que vai estar trocando, botando lâmpada de LED, para poder voltar à atividade esportiva à noite, que a comunidade quer fazer algum evento com as criançadas, com os projetos que eles têm de esporte, e não consegue fazer porque não tem iluminação, ou até mesmo uma festa à noite, religiosa, ou de unino, alguma coisa assim. E quero falar também sobre o repúdio, todo o repúdio, aquelas pessoas que, tanto que eu cobrei aqui, não é nem o valor da obra, mas sim o significado que ela tem. Ali na comunidade dele do Gato ali, a gente lutou tanto pelo aquele ponto de ônibus, foi lá na maior covardia, depois de ter feito, os meninos do Obras foram lá fazer, lá praticamente sem benefício nenhum de fazer, sem condições nenhuma de fazer, tendo que carregar água de longe, as madeiras tinham que levar cortado, porque lá não tem energia, e os meninos trabalharam ali 2 semanas no sol, os caras foram lá e arrancaram todo o telhado da estrutura, uma covardia, porque ali tem crianças, tem mãe, tem idoso, que o pessoal caminha quase 3 quilômetros para esperar aí o ônibus para ir para Rio Novo, ou vir para o centro da vila fazer suas compras, e hoje está lá, vai um vagabundo lá e arranca o telhado todinho, está lá tudo destelhado, aquilo dali é uma covardia, meu repúdio a um ser humano que faz uma situação daquilo dali. Mas eu agradeço até o Doge, ele me mandou uma mensagem semana, falou, senhor, vai lá, mede, e eu já até pedi um pedreiro para lá medir, que ele vai mandar o material, a gente vai bater a laje lá agora, entendeu? Então, uma pessoa que faz um vano desse, para mim, não tem caráter nenhum. E outra coisa, aquilo não tem valor de nada. Uma telha que já furou, o cara foi lá e arranca aquilo dali, uma madeira, um negócio de... Você não gasta nem R$200. Ah, pelo amor de Deus. Então, é todo o meu repúdio isso aí, indignação. Uma boa noite a todos.
Registrada a fala do vereador Alcione. Para encerrar o expediente essa noite, sessão dessa noite, quero deixar aqui um convite aos colegas vereadores. Amanhã, às 7 horas da manhã, estará acontecendo em Itaipava, se Deus permitir, a Copa dos Embaixadores do Rei, da Igreja Batista em Graúna. Amanhã estaremos ali com 2 equipes, no ginásio de Novaldo Rodrigo Peçanha Júnior. Deixo aqui um convite, quero deixar os meus agradecimentos aos líderes dos embaixadores do Rei, ali na comunidade de Graúna, Vanderlei, Pedro, Serginho, Charles e o Lucas, lutadores incansáveis junto com aqueles jovens e adolescentes. E amanhã estarão disputando a Copa dos Embaixadores do Rei e estão muito empolgados. Desejo boa sorte a todos, que Deus continue abençoando. Não tendo mais nada se tratado nessa noite, encerramos a sessão em nome de Deus. Então, boa noite a todos.